Joseph Smith teve perguntas, dúvidas, procurou resposta para suas orações e teve a resposta. Deus, o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram para Joseph, responderam a pergunta dele. Mas eu te pergunto, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que a gente pode tirar dessa passagem, dessa história da vida dele? Como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Como é que a história de outra pessoa pode fazer diferença na minha vida? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um PRP e esse é o último vídeo desse bloco falando sobre princípio, ou seja, como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Primeira coisa a gente vê aqui que Joseph, no relato da história dele, ele tinha muita curiosidade. E às vezes a gente pensa, nossa, mas será que tá tudo bem eu fazer perguntas sobre a igreja, sobre querer buscar mais conhecimento? E com certeza sim. Deus quer que nós sejamos, podemos dizer assim, curiosos, que nós vamos atrás para saber mais. Tanto que alguns dos lemas do seminário, havia vários posters no instituto, no seminário, que é aprendi por mim mesmo, assim como Joseph diz sobre essas respostas aqui. Então o Senhor quer que nós aprendamos por nós mesmos, nós tenhamos nossas próprias respostas, claro, buscando em fontes divinamente atribuídas, ou seja, fontes boas e confiáveis. E a gente vê que enquanto ele não tinha conhecimento, a mente dele estava um pouco turva. Ele, nossa, o que eu faço? Será que eu oro? Será que o que eu faço? O que deu clareza para a mente dele, para os pensamentos e sentimentos, foi ler as escrituras e orar. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, sua mente estiver talvez turbulenta, querendo respostas, leia a palavra de Deus, estude as Escrituras, a Bíblia, o livro de Mórmon, até mesmo Doutrina e Convênios, e ore ao Senhor. E como a gente pode ver, o Senhor vai te responder. Você não é mais especial que Joseph. Todos somos filhos de Deus, todos somos iguais aos olhos dele. Então, se Deus respondeu o menino Joseph, ele vai te responder. Não digo que da mesma maneira, porque Deus fala conosco de formas diferentes. E até durante a nossa vida ele pode trocar a forma que ele fala conosco. Mas de uma coisa eu sei, Deus vai te responder. Também aprendemos, enquanto Joseph foi para o bosque e tentava orar, diz: uma força que me dominou por completo, e tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Ou seja, sempre quando a gente tentar fazer algo bom, a gente querer melhorar, querer mudar, Satanás vai fazer alguma coisa para tentar nos impedir. É normal que isso aconteça. Satanás não quer que nós progridamos. Então, quando a gente tenta fazer algo muito bom, ele vai nos tentar na mesma medida. Mas lembra, como diz aqui no versículo 17, assim que apareceu, eu senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Satanás nunca vai reinar onde Deus reina. Satanás não tem poder quando Deus está presente. Ele não tem poder para fazer isso. Então, se nós estivermos com Cristo, não tem dificuldade, não tem tentação que possa nos impedir. Deus vai nos ajudar. Se for um propósito justo, se for a vontade que aquilo aconteça, Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar. Lembrando também que depois que Joseph teve a resposta para suas orações, teve essa visão maravilhosa, ele começou a comentar com algumas pessoas sobre aquilo que ele tinha visto, que ele sabia ser verdade, que de fato tinha acontecido. E as pessoas tiveram preconceito e começaram a zombar dele, falando, visão, dia de hoje, você deve tá maluco. Não é assim que acontece. E foi perseguido, como diz aqui mais pro versículo 22, que havia provocado muito preconceito essa história dele contra mim entre os religiosos, tornando-se um motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar, e embora fosse apenas um menino obscuro de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação de vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocuparam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocaram uma perseguição implacável, e isso se tornou a ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Então, o menino, 14 anos, talvez com uma vida insignificante, com um conhecimento insignificante,
foi perseguido por todas as seitas. Todos se uniram para ir contra Joseph. Então, lembra, mesmo que todo mundo diga o que você está fazendo não é bom e que tá ir para a igreja não é legal, tudo vai se conspirar para fazer com que você não consiga. Satanás vai tentar fazer você não conseguir, mas lembra que Deus está conosco. Ele vai nos ajudar. O próprio Salvador falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. E estudar mais sobre a história de Joseph me faz ter mais clareza e entender que, de fato, Cristo venceu o mundo e que nós, com a ajuda dele, podemos passar por nossas dificuldades e suportar bem e um dia, assim como ele, dizer que venceu o mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.